A história começou com um relógio bem fudido, rodando um anelzinho usando os dedos medinhos. Então tome cuidado que tá pronto pra gozar no circo. Desculpa por esse começo, mas é claro que eu não vou negar que Ben 10 era um dos desenhos mais famosos naquela época, que a gente assistia bastante, vários desenhos, né, não só da Discovery Kids, mas também os que passavam no Bom Dia e Companhia, naqueles lá que eu já tinha comentado no vídeo do Tom e Jerry. Mas a questão é que sempre quando bomba alguma coisa, seja desenho ou filme, ou alguma coisa assim do tipo, é claro que eles vão fazer jogos, né, obviamente. Pra poder, tipo, quem sabe chamar a atenção, né, do público e tal. É claro que o Ben 10 também não ficou de fora dos jogos de Flash Games. Pois é, por mais que Ben 10 era um desenho que eu não era muito fã, eu só tinha alguns pequenos acessórios deles. Eu tinha, tipo, brinquedos, eu tinha às vezes o relógio também, né, eu andava com ele direto também. Mas ele é um desenho que não conseguiu me chamar muita atenção naquela época. Eu só assisti alguns episódios assim, só por tédio mesmo, e eu quase não conseguia entender. A única coisa que eu só sei é só um garoto que fica usando um relógio alienígena e ele vai lá se transforma qualquer bicho que aparece. Tudo isso para poder combater o mal e salvar o mundo. É claro que eu não poderia deixar de falar também que o Ben 10 acabou tendo seus próprios jogos lá no Flash Games também. Eu não jogava tantos jogos do Ben 10, mas era o suficiente para eu poder falar um pouco deles aqui. E o primeiro jogo que eu quero falar é o Savage Pursuit, que é basicamente mais um dos jogos do Flash do Ben 10 naquela época. Bom, basicamente esse vilão aí que tá aparecendo, o Otto Octavius do Homem-Aranha, ele quer dominar o mundo, né? O que não é comum, né, nos vilões do Ben 10. Mas como eu não sei ler muito bem inglês, eu quase não entendia muito bem na época, né? Mas basicamente, eu sei o que mais ou menos a gente tem que fazer. A gente tem que ir lá naquela caverna, né? Aquela caverna selvagem que vocês vão ver, estão vendo ali embaixo, né? Na linha, que é onde o boneco do Ben 10 está indo, né? Você tem que ir até lá passando por diversos obstáculos, como por exemplo essas crateras e esses vulcões aqui também, que vão entrando em erupção, né? O desenho do Ben 10 é o checkpoint. Você também tem que tomar muito cuidado com esses bichinhos que estão no caminho, que te faz perder uma certa vida aí adequada. Aquela barra verde é tecnicamente a sua transformação, né? Obviamente, porque não dura para sempre. Quem já assistiu Ben 10 sabe que as transformações não duram muito bem para sempre. O próprio ataque do Ben 10 é uma... acho que é o próprio relógio que faz isso, né? Que faz até uma linha verde, né? Que destrói alguns certos pequenos inimigos. Não são os mais fortes, mas são os pequeninos que pelo menos te atrapalham, né? O andar do Ben 10 é um pouco meio esquisito, né? Mas ok. E sabe qual é o foda? Aqui você leva um pouco de dano muito facilmente. Pelo menos nesse jogo é assim, né? Você também tem que tomar cuidado com as minas de bombas. Tem que ficar muito cuidado. Você tem que usar também... Antigamente, como eu era burro, eu não prestava muito bem atenção. O besta, que é o bichinho, né? O alien do Ben 10. O besta, ele consegue detectar onde aquelas bombas estão, né? Então é muito útil você usar o besta em questão. Tem esse bichinho aí que parece um macaquinho. Ele é um cipó. Eu não sei qual é o nome dele. Depois vocês me confirmam direitinho nos comentários qual é o nome desse bicho. Porque é sério, eu não acompanhava Ben 10. Vocês podem me julgar à vontade, mas eu não acompanhava. Esse bichinho era praticamente quase igual um macaco. Você pode usar pra poder usar os galinhos dele pra poder se balançar. Ah, agora entendi. O besta, ele acaba soltando um rugido, né? Que ele consegue detectar onde é que estão as minas, as bombas, as minas. Eu odeio o campo minado, sinceramente. Você também pode usar o bola de fogo, pois é. Olha, o bola de fogo ele é essencial para poder atacar em longa distância, porque ele solta umas bolas de fogo, obviamente, né? Você pegou mais um checkpoint, né? Óbvio. Olha, se eu tiver me enganado, o obstáculo meio que ele muda quando você chega até o final da caverna. Bom, aí vai chegando perto, né? Da caverna e tal, né? Vai chegando perto lá, vai destruindo inimigos. Olha lá, tá chegando mais perto ainda. Ou não, né? Vai ter que voltar.
Quando fica vermelho a barrinha, que significa que você está chegando cada vez mais perto ainda do vilão. E o problema é que essas pedras não podem ficar muito tempo nessas pedras, porque senão elas meio que acabam quebrando. A transformação ela leva mais ou menos uns 10, 15 segundos aí depois para poder voltar pro bem normal, né? Tudo bem que enche de novo, enche novamente, mas é meio foda, sabe? Eu acho que o cara quer pegar algum galinho, acho que ele quer pegar alguma coisa ali. Cara, o cara fica dando muito uma de miranha, velho, isso é louco. Isso é isso, velho. Olha lá. Cara, esse jogo eu confesso que eu também jogava, mas não era tanto. Tipo, não era muito. Até porque eu não sabia de muito. Não sabia de muita coisa sobre esse jogo, né? Pra ser o menor certo. Então eu quase não conseguia entender muita coisa, né? Eu só jogava. Ó, eu sempre tava tentando matar esse bichão. Mas ele era um pouco mais forte, então ficaria um pouco mais complicado. Caralho, esse é o foda, velho. Tem que esperar, velho, um tempinho pra poder ativar de novo. Ah, vai que dá. Eu acho que esse eu até conseguia derrotar, eu acho. É, eu acho que esse eu até conseguia derrotar, porque era um pouco tranquilo. Ah, tá, já entendi. É, basicamente, quando você derrota um inimigo, ele vai correndo atrás de você depois. Tem que voltar. Verdade, tem que voltar. Tem que ser ligeiro. Tá chegando perto. É, cara, esse bichinho do cipó, que parece um Homem-Aranha, ele até que ele é útil, tá ligado? Cara, e sabe o que eu achava? Eu achava que a plataforma ela mudasse depois, sabe? Mas não, ela meio que isso não acontece. Mas é praticamente quase o mesmo caminho. Cara, às vezes eu morria, tá ligado? Porque, tipo, eu não sabia o que podia fazer. Tipo, eu achava que o caminho era diferente e também, tipo, não ia precisar das transformações, mas é aquilo, né? Precisa de tudo mesmo. Vou acabar morrendo por causa das minas. Aí. Geralmente, tipo, quando a barrinha tá vermelha, isso significa que tá muito perto. Tipo, tá muito perto. Mas tá verde, então tá longe. Então não vai poder se preocupar muito com isso. Ui! Ui! Nossa, tá muito longe, cara. É, mas aí chegando perto, chegando lá. É, mas não acontece o pior, não. Aquilo que você pegou na caverna é usado pra matar o vilão. Basicamente. Próximo jogo, Power Splash. Esse aí eu jogava, viu? Eu jogava pra caramba, né? Esse era, tipo, foi inventado pelos mesmos desenvolvedores. Não sei quais são os nomes deles, mas foram os mesmos do próximo que eu também já vou falar, desse daí, do Power Splash, no caso. Bom, aqui o que você tem que fazer, a prima do Ben 10 foi raptada, a Gwen, todo mundo sabe, né? E basicamente o jogo já começa tipo com o Ben já mergulhando embaixo d'água, né? Ele sendo já um alien aquático, né? Não sei qual é o nome desse bicho. Mano, eu tenho que saber. Mano, eu não sei o nome dos aliens do Ben 10. Os únicos que eu só sei é só 4 braços. E eu conheço até aquele lá, mas eu esqueci o nome do. Que ele é pequenininho, mas tem um zoião mesmo, né? E o fogo. O lança-chamas, que é o fogo. Só sei esse. Ah, e o diamante, obviamente. Só esse. Eu só conheço, só sei o nome deles. Agora o resto, como eu falei, eu não acompanhava bastante Ben 10, né? Bom,
Já adiantei um pouco, né, o que eu queria falar aqui, praticamente, sobre esse jogo. Bom, basicamente, tipo, você vai comendo essas coisinhas que parecem umas águas vivas. Eu não sei pra quê, mas eu acho que é pra aumentar um pouco o poder, né? Eu acho que sim, né? Você também tem que ficar atento, você não pode esbarrar também nessas bombas aquáticas, que dá um puta de um super dano. Tipo, essas águas vivas parece que elas estão soltando algumas tipo de purpurina azul, sabe? Eu pegava todas, eu não deixava passar nenhuma. Eu ficava sem entender pra que servia isso. Eu não sei se era pra deixar o poder mais forte, não sei praticamente. Quando o barco tá chegando mais perto, você vai vendo que o Ben vai se transformar mais uma vez nesse bicho que parece um pernilongo misturado com mosquito soltando essas gosmas verdes e nojentas nos capangas. Você vai soltando, 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 soltando até eles morrer. Só falta um, né, obviamente. O jogo é rapidinho, o jogo é, né, considerado muito ligeiro, tipo, rápido de, sabe, você jogar e zerar ele, sabe? No outro lado vai contando, né, o quanto falta de capanga, né, pra você poder derrotar, né, basicamente. São três capangas. Os outros dois já foram, só falta o último. O barco tá chegando mais perto, então quando chega mais perto, o Ben se transforma naquele bichinho, né, que parece um pernilongo, né, basicamente. E só jogar estamina verde neles, que eles vão morrer. O foda é que eles ficam lançando essas bombas, essas granadas, que dá um puta dano do caralho. Pense no tamanho do dano. Aí você pega a Gwen e pronto, jogo já zerado. Aí você conseguiu salvar ela. Cave and Run. Bom, esse é outro jogo que eu tinha falado lá no Power Splash, que é esse, o Caveman Run, que é mais ou menos tipo, você tem que fazer o quê? É o mesmo criador, tipo, mesmos desenvolvedores que fizeram, né? É esse que eu queria falar, o Caveman Run, né? Cave Run, tá ligado, né? Cave Run. Bom, aqui o que você tem que fazer? Ali tá a porta, né? Tem as outras, os três contagens regressivas, né? Vai contar até 3 segundos até o Ben 10 começar a correr, né? E o que você tem que fazer é fazer uma linha para ele poder, tipo, ir até a porta final. Olha, contou 3 segundos, é tipo esconde-esconde, só que a diferença é que não é pra procurar ninguém, é só tipo fazer uma linha, é só fazer uma linha pra ele atravessar e não deixar ele cair nesses buracos. E fazer uma linha pra ele poder conseguir, né, pra ele poder ir na porta final. Meu Deus, mano, era só deixar, não era pra fazer outra linha, velho, era só deixar ele fazer, tipo, mano, era só deixar ele cair, velho. Meu Deus. Aê, porra. É impressão minha, ele tá deslizando. Essa até que foi tranquilo. Cara, mano, isso aqui era tipo um desenho, tá ligado? Isso aqui era tipo um desenho. Só que em vez de ser um desenho, o que você faz, praticamente? Você tem que fazer um desenho de linha pra fazer com que o Ben atravesse. Aí, ó. Não sei quantas, eu não lembro mais ou menos quantas fases tem, mas é basicamente o suficiente, tipo, nossa, foi rápido essa. O jogo não tem música, né? Já ia deixar de comentar isso, que o jogo não tem música praticamente. Você simplesmente não pode deixar ele cair. Você tem que fazer uma linha, fazer ele atravessar e simplesmente não deixar o Ben cair. Você pode tentar até fazer uma escadinha, tipo, um tipo de escada de linha, sabe? Um tipo de linha de escada para ele poder subir. Eu acho que não tem problema errar, tipo assim, como o cara acabou de fazer, né? Dar um pequeno erro. Eu acho que o que você não pode fazer mesmo é, tipo, deixar ele cair ou não ter outra passagem para ele passar, né? O que vai ser meio complicado.
Nossa, aí tem bastante item verde, velho. Ah, mas ele também usando esse alien também fica fácil, né? Tá ligado aquele jogo lá do que o pessoal gosta de jogar do Freevee? É no Freevee, tanto no Freevee, eu acho que talvez apareça no Clique Jogos também. É aquele do aguinha e do foguinho, é o Fireboy e Water Grow, né? Basicamente é tipo isso aqui, é tipo isso, só que não é basicamente isso. É você só joga sozinho, você joga sozinho e você não tem que ficar criando uma linha verde, né? Desenhar uma linha para, sei lá, os personagens ir até o final, para poder passar para a próxima porta. E é isso, escapamos da caverna. O The Return of Psyphon é basicamente baseado naqueles 2 primeiros episódios da primeira temporada do Omniverse, que é basicamente tipo o Ben e o... Nossa, eu já esqueci o nome dele, o Rock. Eu já esqueci o nome do cara, ainda bem que apareceu aqui agora. É o Ben e o Rock indo enfrentar o Psyphon, basicamente. Só que o Ben, né, transformado em um alienígena, né? Bom, eu confesso que sim, eu tinha até um DVD da versão do Ben 10 Omniverse e eu só assisti esses 2 primeiros episódios, então foi daí que eu entendi da onde veio esse jogo. E pra falar a verdade, esse jogo foi meio que separado. Eu não jogava esse jogo no Clique Jogos porque não tinha. Não tinha esse jogo nesses jogos de sites, assim, não tinha no Freevee, não tinha no Clique Jogos e não tinha outros. Esse jogo eu só jogava porque antigamente o próprio site do Cartoon Network ele disponibilizava, deixava disponível alguns certos jogos do Ben 10 que eram muito jogáveis naquela época. Que um desses aí acabou sendo o próprio The Return of Psyphon. Eu sei que eu vou descontrair um pouco do assunto do Ben 10, mas esses jogos em questão que eu tô falando também envolvia aquele desenho que todo mundo ama e eu gosto também, que é o Incrível Mundo de Gumball. Tinha esses jogos sim também, né, do Incrível Mundo de Gumball, né, eu jogava, mas meio que tanto eles, do Gumball e do Ben 10, faziam parte dessa plataforma da Cartoon Network, não faziam parte daqueles outros jogos como Clique Jogos ou Freevee, até porque não tinha. Tinha outros do Ben 10, mas não tinha esse. Bom, é um pouco meio confuso mais ou menos esse jogo, mas você só conseguia jogar ele só nesse site mesmo do Cartoon Network. Bom, eu não sei dizer ao certo se o jogo ainda está disponível, mas eu acredito que não, até porque, tipo, ele faz até que parte de do suporte do Adobe Flash, né, que também não deixa de ser considerado um jogo de Flash, né, um jogo de site também, que a própria Cartoon Network havia deixado. Hoje em dia, eu acredito que o site da Cartoon Network meio que deu uma mudada, não tem mais tantos jogos assim. E se tiver, são daqueles meio que sem graça, que nem aconteceu o tal do Freevee, que deixou tipo, os jogos que é pra meio que celular, né? Bom, eu tô meio que falando tanto da onde foi esse jogo do Return of Psyphon, eu esqueci de falar do jogo. Bom, como eu tinha falado no começo, é o Rock e o Ben, né, com alienígena, né, eles estão indo enfrentar vários capangas do Psyphon. E isso aí eu fazia direto, basicamente eu fazia bastante, né. O jogo também pode jogar com 2 players, você pode escolher tanto o Ben 10, tanto o Rock também, né. Eu jogava bastante de jogar com o Ben 10 mesmo, né. O Rock eu jogava até com ele também, mas não era tanto, né, basicamente. Bom, mesmo você, tipo, só jogando só de um, o Rock ele meio que ele te acompanha também, né. Sim, bot. Basicamente é um parceiro bot, né. Não faz muita coisa, né, esse parceiro bot, mas pelo menos ele até te ajuda o que tiver de ajudar, pelo menos, né. Por isso que era mais fácil. Olha, eu confesso que eu já joguei com uma pessoa, acho que já joguei com alguns amigos meus naquela época ainda. Acho que naquela época eu ainda tinha amigos, né? Porque, tipo, obviamente criança, eu não conhecia ninguém, mas eu lembro que eu tinha um amigo em questão que jogava comigo, né? Esse jogo aí. Então a gente meio que jogava esse jogo, eu era o Ben e ele era o Rock, né? Até porque também eu era o único que eu tinha o
PlayStation, é o computador, né? O único que eu tinha um computador pra poder jogar, né? Nossa, eu trazia demais os meus amigos lá na casa do meu pai pra poder jogar naquele computador, né? Cara, todos eles, o jogo ele consegue ser muito fiel. O jogo ele consegue ser bastante fiel a esses dois episódios, os dois primeiros episódios da primeira temporada do Omniverse. Sério. Isso que fez que, tipo, basicamente o jogo ser, tipo, até um completo bom, né? Um completo muito bom. Eu gostei demais desse jogo, né? E tanto que se você for se você for perceber, eu tô lendo também o diálogo do Ben e do Rock. Até os próprios diálogos conseguem ser muito fiéis do desenho, cara. É bastante, velho. Tanto que você for perceber, ele falou, me chama de Ben, cara. Tudo bem, bem, cara. E eu lembro, falando em bem, cara, eu lembro que eu também tinha um brinquedo, né? Eu tinha um brinquedo do Rock, né? Naquela época também, quando eu fazia parte de uma creche, ele falava, tudo bem, bem, cara. Eu acho que ele só falava isso mesmo, ele só falava só essa frase e não falava mais nada. Cara, assim, quando. É porque também, tipo, quando o Ben 10 Omniverse lançou, os dois primeiros episódios pegaram, tipo, basicamente, nossa, velho, foi um sucesso, né? Acho que basicamente por ter sido a continuação dos dois outros primeiros desenhos do Ben 10, né? Cada desenho foi levando uma continuação, praticamente, né? Bom, até que é legal, tipo, não fica se repetindo, obviamente, os mesmos chefes. Acho que só serve mesmo só pra atrapalhar mesmo, né? Obviamente. Tipo, o foda é esse bu quê? Bubleiro. Que você tem que saltar e dar um soco, velho. No caso do Rock até ele é complicado, porque, tipo assim, ele dá uns dois chutes pro ar. Agora o Ben, velho, ele meio que vai, tipo, basicamente tem que saltar e ir soltando pra baixo, tá ligado? Isso meio que é foda essa parte. Você pode também tanto atirar, né? Você também pode atirar também usando o tiro alto também, né? Acho que é o C também que você pode fazer isso, apertando a tecla C. Porque eu não prestei muito bem atenção, mas eu sei mais ou menos como é que eu jogava esse jogo, né? Eu lembro como eu jogava. Não jogava tanto esse jogo, por mais que ele é bom pra caramba, ele é bom pra porra esse jogo, né? Mas eu jogava, tipo. Mas eu não jogava porque, como eu falei, ele não era, tipo, basicamente tá porra, isso aí. Eu confesso que esse eu nunca cheguei a ver ainda, né? Nunca fiz isso, eu só deixava só o da serrinha mesmo, né? Porque você pode deixar. Tem a barra de super. A barra de super eu vou falar depois. Mas, como eu tava falando, tipo, eu jogava até bastante, mas não era tanto, não era viciante, né? Por mais que eu queria continuar sendo viciante, né? Porque, como eu falei, ele é separado. Só era disponível no site Me Chama de Ben. E o jogo consegue ser muito fiel, velho. Muito fiel ao desenho. Bom, ele era só disponível só no site mesmo da Cartoon Network, quando ela deixava aqueles jogos naquela época, né? E agora eu quero comentar da barra do Super, né? Bom, basicamente são duas barras, né? Quando você bate, obviamente, nos inimigos, né? Vai enchendo a barra, né, do Super. Bom, tem o Super primeiro e tem um segundo que é o mais potente, que é aquele lá, o gigantesco, né? O da pedrona, né? Da pedra, né? Eu só usava o primeiro mesmo, tipo, eu acho que eu nunca tinha chegado, né, de fato, eu nunca tinha chegado a chegar no segundo super. Eu acho que eu tô meio doido das ideias, mas eu não lembro de ter deixado assim. Eu não lembro. Tipo, você mata todo mundo usando o segundo. Não, eu acho que eu já usei sim. Eu acho que eu já usei. Mano, o foda. Mano, olha isso. Os caras. Os caras conseguem até deixar o desenho de Thundercats, tá ligado? Olha isso, se você for perceber no cinturão deles, o desenho é praticamente quase igual ao dos Thundercats. Os ataques até que são bem de boa, né, praticamente, né? O salto também é muito bom, né? Você também tem que quebrar essas coisas pra você também, né, ganhar um power up. Carregar o super também. Eu acho que esse é o único jogo do Ben 10 que você praticamente não esgota o Omnitrix.
Bom, tem a questão da bomba também, que apareceu várias vezes aí, porém eu só fui falar depois, né, que eu tava falando muita coisa sobre esse jogo. Basicamente você tem que destruir essa bomba. Você tem que fazer de tudo pra... É porque é foda, sabe? É muito foda. Primeiro você tem que destruir os aliados, tem que ficar destruindo os aliados, aí depois tem o bagulho da bomba que tem que destruir. Se você não destruir as bombas, você já perdeu o jogo inteiro, né? Ah, meu. O cara vai ficar usando esse bagulho de longa distância, velho. Tá bem, Rock, faz teu trabalho aí, então. Mano, às vezes eu não tancava essa galinha, velho. Sinceramente, velho. Só foi depois de eu assistir. Sim. Basicamente, o que acontecia era: eu assistia primeiro o episódio, porém, eu só assisti só a primeira parte. Aí depois eu joguei esse jogo, aí eu assisti a segunda parte, né? São duas partes desse mesmo episódio. Quanto mais as coisas mudam, a primeira parte e a segunda, o nome dos dois primeiros episódios da primeira temporada. Cara, é basicamente isso. Esses jogos do Ben 10 foram muito marcantes. Pra mim foram marcantes e vão ser, né? No caso, né? Por mais que eu não jogue mais, né? E por mais que você já encontrou, né? Vários desse tipo de jogos no Flash. E eu acho que o Ben 10 pode ser meio poucos que muitos não conseguem muito bem jogar, né? Por mais que o desenho do Ben 10 era muito fã, né? Vocês, no caso, né, que acompanhavam bastante Ben 10 naquela época e principalmente o Omniverse, né, que fez um sucesso, basicamente vocês quase não conseguiam muito bem jogar os jogos do Ben 10 de Flash. Se fosse pra jogar, era jogar aqueles lá do... Qual era mesmo? Tá, era do PlayStation, mas não de Flash. Pode ter certeza, de Flash não, acho que era vários. Teve vários outros jogos aí do Ben 10, que era tipo, uns eram pra PlayStation 2, outros eram pra PlayStation 3 e tal. Eu não sei se eu lembro alguns jogos de recente da agora do Batman. Praticamente. Não lembro se eu sei, né? Mas acho meio difícil. Bom, mas é basicamente isso. Bom, não tem muito por que falar, né? Não tem muito mais o que dizer sobre esse jogo, né? Por mais que já está na parte final, né? Eu até gostaria de ver. Aí, já tá aí já. Então beleza, já tá aí. Já tá aí o Siphon. Eu ia finalizar, mas ok, já que tá todo mundo aí, então beleza. E o bicho é forte, viu? O bicho é forte. O cara não deixa passar batido não, viu? Meu Deus, essa luta tá tensa, viu, rapaziada? Caraca. Acho que a questão também você pode usar o outro super logo em seguida. É exatamente isso. Bom, gente, eu vou já me despedindo de vocês, né? O jogo já tá acabando. Siphon tá quase sendo derrotado já. Porque é basicamente isso. Você derrota o Siphon e o jogo acaba. Cara, o bot do Rock quase não faz muita coisa, então eu recomendo muito bem jogar com um amigo. Pode até te ajudar, mas não é lá, tipo, essas coisas. Acho que são mais ou menos 3, né? 3 vidas. Eu não sei se o 0 conta como vida. Porque tem jogos assim que conta como vida, né? Aê! Já era. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos jogos de Flash do Ben 10, né? Que marcaram muito minha infância também. Que eram esses jogos que eu jogava na época também. E talvez eu acredito que você deve ter jogado também. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.